Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje gravando este vídeo para analisar uma questão muito importante para o dia a dia do foro, sobretudo para aqueles que labutam com recursos dirigidos aos tribunais superiores. É um assunto que já foi por nós examinado aqui em outras aulas, em vários encontros, na verdade, e é um problema recorrente que tem a ver com o cabimento do recurso de embargos de declaração contra a decisão proferida pela presidência do tribunal local quanto à admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, ou, eventualmente, a negativa de seguimento de um desses dois recursos, se, por exemplo, aplicada a tese de recurso especial repetitivo, etc. e tal. Então, como muita gente envia perguntas a respeito desse problema em particular, eu resolvi gravar este vídeo. É o primeiro vídeo que eu gravo aqui neste ano de 2022 sobre este ponto em particular, para que eventualmente ajude, né, aqueles que labutam com esse recurso ou com recursos dirigidos aos tribunais superiores, tá certo? Então, para a gente entender bem, deixa eu colocar aqui na tela para vocês os dispositivos mais importantes que a gente tem que compreender, com os quais a gente tem que lidar para tentar solucionar ou tentar saber como superar dilemas relacionados a essa matéria, se é que a gente tem condições de efetivamente superá-los, né? Porque, segundo o meu modo de pensar, isso só vai poder ser resolvido um dia se a jurisprudência se alterar como deveria já ter se alterado, sobretudo à luz do Código de 2015. Então, vamos ali no Código de Processo Civil. Comecemos com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, que fala do cabimento dos embargos de declaração. Então, o artigo 1022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração, esse recurso, portanto, é cabível, contra qualquer decisão judicial. Então, o objeto dos embargos de declaração pode ser um acórdão, pode ser uma sentença, pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma decisão monocrática proferida no tribunal, ao menos à luz do que estabelece o artigo 1022 do CPC Caput. O conteúdo dos embargos de declaração, ou seja, aquilo que pode ser alegado, né, como fundamento dos embargos de declaração, diz respeito a vícios atinentes à obscuridade, contradição, omissão e erro material, eventualmente existente na decisão embargada. O conceito de omissão para fins de embargo de declaração é bastante amplo, né? Para a gente não gastar muito tempo aqui, eu peço a vocês que dêem uma olhada nas aulas, aqui na minha página do YouTube, nas aulas que eu já gravei sobre o recurso de embargo de declaração, em que a gente analisa isso aqui tudo com bastante vagar, bastante profundidade. Por que está escrito isso aqui contra qualquer decisão judicial? Vocês eventualmente poderiam dizer assim, mas isso não é óbvio, isso não é evidente, né? Que tem que caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Então, para que colocar isso aqui no texto do Código de Processo Civil? Quando a gente elaborou o anteprojeto que deu origem ao Código de 2015, então a nossa comissão, que foi nomeada pelo Senado, trabalhou nisso daqui no final de 2009, começo do ano de 2010, se controvertia muito, pessoal, à luz do Código revogado, à luz do Código de Processo Civil de 1973, sobre o cabimento de embargos de declaração contra determinados pronunciamentos judiciais. Por quê? Porque o Código de 1973 ele não era muito claro quanto a esse ponto ali no seu artigo 535. Por quê? Porque o artigo 535 do Código revogado, ele dava a entender que poderia ser objeto de embargo de declaração apenas sentença ou acórdão. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela também o Código de 1973, né? Então vejam ali o que estabelecia
o Código de 1973. Né? Ele dizia, cabe embargo de declaração, então não dizia aqui no caput contra qual tipo de decisão, né? E daí se referia no inciso 1º, né, que tratava de obscuridade ou contradição, se referia à sentença ou acórdão, né? E o inciso 2º não havia menção alguma. A doutrina e uma parte da jurisprudência, uma doutrina esmagadoramente majoritária, né, para não dizer talvez até pacífica, era no sentido de que esse dispositivo ele tinha que ser compreendido à luz da Constituição, não é? E assim também havia julgados, deixa eu colocar aqui para vocês na tela, rapidinho também, um trechinho do que eu escrevi na Constituição Federal comentada, né, sobre o artigo 93, inciso 9º, caput, inciso 9º, da Constituição Federal. Então, o dever de fundamentação das decisões judiciais, pessoal, decorre, né, tem uma raiz, tem uma matriz constitucional. Então, é a Constituição Federal que estabelece, em seu artigo 93, inciso 9º, que, né, as decisões têm que ser todas elas fundamentadas sob pena de nulidade. E a jurisprudência, assim também a melhor doutrina, que eu coloco, isso aqui, esse trechinho que está aqui na tela para vocês, é da Constituição Federal comentada, né, a melhor doutrina, e assim também a jurisprudência reconhece que esse dever de motivação, né, se liga também não apenas à necessidade de mostrar para os demais órgãos jurisdicionais as razões da decisão, ou às partes, né, uma espécie de resposta às partes, como eu, inclusive, escrevo isso também, né, a fundamentação da decisão judicial, de certo modo, é a conclusão, ou é o fecho do contraditório, né, já que o órgão jurisdicional ele responde àquilo que foi suscitado pelas partes em suas razões. Mas aqui tem um trechinho do professor, que eu transcrevo da lição do professor Michele Tarufo, falecido recentemente, de saudosa memória, em que ele diz que sob uma ótica democrática, também a opinião pública, em maior ou menor grau, tem interesse no modo como o juiz administra a justiça. Ele não diz com essas palavras, mas esse é o pensamento dele, que eu faço questão de mencionar ali na Constituição Federal comentada. Aliás, se me permitem, um alto jabá, a Constituição Federal comentada, que acaba de ser lançada, a edição nova, a edição de 2022, pela editora, esse inclusive que é um trecho, né, dessa edição nova, lançada pela editora Revista dos Tribunais. Eu vou colocar aqui na capa para aqueles de vocês que tiverem interesse em ver este livro, ou conhecer, né, este livro. Está aqui na capa para você, na tela para vocês, a capa da nova edição da Constituição Federal comentada, né, que chega agora à 7ª edição. Aliás, pessoal, a Constituição Federal comentada, assim como o CPC comentado e o Código Civil comentado, que vão sair também edições novas neste ano, ao longo aí, acho que até abril, no máximo, devem ter sido publicadas as edições novas de todos os comentados. Eles vão, de certo modo, conversar entre si, né? Então, na Constituição Federal comentada, por exemplo, eu coloco ali no comentário a cada um dos dispositivos, né, teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário repetitivo sobre temas ali referidos. E, além disso, quem tiver a Constituição Federal comentada vai ter acesso também a esse mesmo material, ao material correspondente que estiver no CPC comentado ou no Código Civil comentado, né? Então, haverá ali um mecanismo de acesso, de maneira que os livros, né, com comentários à legislação, de certo modo, eles vão conversar entre si. Então, fica aí, aqueles que tiverem interesse, né, em um aprofundamento sobre essa matéria, fica aí a referência, né, a esse modo de pensar que eu transcrevo ali na Constituição Federal comentada. E, como eu disse, isso também é retratado em parcela da jurisprudência. Tem um julgado bastante expressivo sobre esse tema, eu, inclusive, o considero um dos mais interessantes, porque ele veiculou, à luz ali ainda do Código de Processo Civil revogado, né, discutindo-se, a decisão de 2012, discutindo-se esse assunto à luz da Constituição Federal comentada,
Esse aqui é um trecho do voto do ministro Raul Araújo, né, em que ele disse exatamente isso, que em homenagem ao princípio da motivação, todos os pronunciamentos devem ser proferidos em completude, sem omissão, contradição, etc. E com base nesse, dentre outros fundamentos, ele interpreta o artigo 535 do CPC para sustentar que cabem embargos de declaração contra quaisquer decisões, inclusive contra a decisão proferida pela presidência do tribunal local. Na época, né, o recurso cabível, além dos embargos de declaração, seria o agravo do artigo 544. E prevaleceu, no entanto, por maioria, vencido além do ministro Raul Araújo também, o ministro Antônio Carlos Ferreira, né, prevaleceu a orientação sustentada pela ministra relatora Isabel Galotti, assim também o ministro Salomão e o ministro Buzzi, né, no sentido de que, e aqui eu vou tomar a liberdade de mencionar aqui esse trechinho do acórdão, do voto, da emenda, melhor dizendo, que o agravo do instrumento, que é o nome do recurso então previsto no 544 do Código Revogado, aqui na emenda se diz, o agravo do instrumento é o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial. Desse modo, a oposição de embargo de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do instrumento. Essa orientação aqui, pessoal, que eu considero criticável, eu já criticava, né, quando escrevia sobre esse assunto à luz do Código Revogado. Essa orientação é uma das orientações que deu ensejo à redação do Código de Processo Civil de 2015, então vou voltar nela aqui, né, no sentido de que cabem embargos de declaração contra quaisquer decisões. Então, às vezes as pessoas que não estudaram a matéria, não estudam a matéria há muito tempo, não compreendem os porquês de uma disposição legal ter sido concebida dessa ou daquela maneira, não sabe explicar isso, né? Porque uma coisa tão óbvia tem que estar no Código de Processo Civil, contra qualquer decisão judicial, justamente porque controvertia-se à luz do Código Revogado sobre o cabimento de embargos de declaração contra decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de primeiro grau, e assim também contra decisões monocráticas proferidas no tribunal. E esse julgado que eu acabei de citar é um exemplo disso. Aí, então, vocês poderiam dizer, bom, Medina, tendo em vista que o Código de Processo Civil de 2015 prevê isso textualmente, ou seja, o cabimento de embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, a gente poderia dizer o seguinte, não é? Eventualmente vocês poderiam dizer, né? Contra a decisão proferida pela presidência do tribunal local com base no artigo 1030, né? Cabem também embargos de declaração. Então, aqui, ó, decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, né? Quando o recurso extraordinário se fundar, o recurso extraordinário contrariar, não é, ao ver da presidência do tribunal local, contrariar tese firmada, né, pelo Supremo, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, etc. E assim também recurso especial repetitivo, né, tese firmada em recurso especial repetitivo, então a presidência poderá negar seguimento a um recurso especial que contraria uma tese assim proferida. E, além disso, a presidência... Então, veja, aqui estamos falando em negativa de seguimento, né? E, além disso, a presidência do tribunal local também realiza juízo de admissibilidade, que pode ser positivo ou negativo. É interessante que o artigo 1030 do Código de Processo Civil, após a reforma da Lei 13.256 de 2016, prevê essas duas figuras que são distintas, uma coisa é negativa de seguimento, outra coisa é a inadmissibilidade, e, além disso, o Código também previu, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1030, o cabimento de dois agravos diferentes. Tá? Se a decisão for de inadmissibilidade, cabe agravo ao Tribunal Superior, que é o antigo agravo de instrumento dirigido ao Tribunal Superior, com base no artigo 1042 do CPC. Agora, se a decisão for de negativa de seguimento, por exemplo, aí cabe agravo interno a ser julgado pelo órgão competente no próprio tribunal, né, com base no artigo 1021 do CPC. Então, o que fazer diante de uma decisão monocrática proferida com base no artigo 1030 do CPC,
que padeça de obscuridade, seja contraditória, ou contenha, né, ou que tenha incorrido em omissão, ou até erro material e assim por diante. Não cabem embargos de declaração? Como disse, eu defendo que sim. Inclusive, eu reitero esse ponto de vista na edição mais recente, que também está ali saindo agora, do curso de Direito Processual Civil Moderno. Vou colocar aqui um trecho na tela para vocês também, em que eu faço uma descrição, né, dessa orientação, né? Eu venho sustentando ao longo dos anos esse ponto de vista, inclusive à luz do Código de Processo Civil de 2015, né, dizendo que são admissíveis embargos de declaração contra a decisão proferida com base no artigo 1030. Por quê? Porque, como qualquer decisão judicial, ela deve ser fundamentada e o cabimento dos embargos de declaração, como a gente acabou de dizer, tem fundamento constitucional, não é apenas o artigo 1022, né? Mas tem base também na Constituição Federal. Mas eu destaco, inclusive, isso aqui eu marquei em amarelo para colocar aqui na tela para vocês, né? Mas eu coloquei em itálico para ficar bem destacado no livro, né? Que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que os embargos de declaração não são admissíveis contra essa decisão. Isso é uma coisa interessante, pessoal. Por quê? Porque essa orientação, eu até coloco aqui, né, vários julgados, né, a história da jurisprudência, vamos chamar assim, né, que é uma jurisprudência constante, né, nesse sentido, e cito a manifestação mais recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que foi uma decisão proferida em 13 de abril de 2021, né, pouco tempo depois publicada. Eu até vou colocar aqui para vocês na tela esse julgado, que me parece um julgado bem interessante, né? Está aqui, aquele que eu mencionei no livro, tá certo? Aliás, o curso de Direito Processual Civil Moderno, pessoal, ele também tem uma edição nova que acaba de ser editada, está já na gráfica, e logo começa a pré-venda na editora Revista dos Tribunais. Deixa eu colocar aqui também para vocês, aqueles que tiverem interesse, né, em conhecer melhor o livro, que a capa do livro, a capa da edição nova, em primeira mão, aliás, é a primeira vez que eu mostro a capa que foi aprovada, acho que ficou muito bonita, né, ficou bem legal. E quem tiver, inclusive uma outra novidade dessa edição nova, quem adquirir essa nova edição vai conseguir ter acesso a conteúdo selecionado do Código de Processo Civil comentado. Então, aquela jurisprudência que eu me referi a vocês, aquelas teses que vão sendo aprovadas, né, sobre dispositivos do CPC, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo STJ, né, quem tiver acesso, quem adquirir o curso de Direito Processual Civil Moderno também vai ter acesso a esse material. Então, tem todas as instruções ali no livro, tá certo? Então, aqueles de vocês que tiverem interesse, fica aí a dica. E também aqui, né, um alto jabá. Então, vejam, eu cito isso aqui no curso de Direito Processual Civil Moderno, colocando aqui na tela de novo para vocês, e a jurisprudência do STJ é nesse sentido, inclusive agora recentemente, né, essa decisão, como eu disse, é de 2021, ó, 13 de abril de 2021, publicada logo na sequência, do Superior Tribunal de Justiça. Então, vejam, por que se entende dessa maneira se a gente está já vivendo, né, já há 6 anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015? Nem dá para dizer mais que é novo o CPC, né, porque ele já não é tão novo assim. Essa orientação é antiga e os julgados que vão sendo citados, né, nos acórdãos são ainda julgados proferidos no contexto do Código Revogado, né? Então, essa orientação vem sendo mantida pela jurisprudência, não obstante, né, os julgados que deram ensejo a essa orientação terem sido proferidos à luz de outro contexto normativo, que era o artigo 535 do Código Revogado, né? E aqui, no entanto, eu queria destacar um ponto a vocês, pessoal, que é esse trecho final aqui da decisão. Vejam. Então, primeiro, ali se diz: os embargos de declaração, quando opostos contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferido na instância ordinária,
não interrompem o prazo para interposição do agravo previsto no artigo 1042. Este agravo é o único recurso cabível, é o que se diz aqui na ementa. Agora, vejam a exceção que está aqui referida no final desse item 1 da ementa. Salvo quando esta decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado. Vejam só que interessante. Ora, saber, pessoal, se a decisão é obscura ou não, é genérica ou não, é mal fundamentada ou não, é o mérito dos embargos de declaração, né? Os embargos de declaração são cabíveis quando se alegar a existência de um daqueles vícios. Agora, você vê se os vícios ocorreram de fato ou não, isso é algo que diz respeito ao mérito deste recurso e não à admissibilidade desse recurso. Então, me parece que essa orientação, que eu entendo, embora eu discorde dela, eu entendo como é que ela surgiu lá atrás, ela já deveria ter sido superada no contexto do Código de 2015, e essa exceção criada pela jurisprudência acaba criando, ao invés de ajudar, acaba criando dificuldades para aqueles que atuam no dia a dia do foro, né? No nosso caso mesmo, no nosso escritório, a gente todo dia tem que interpor, quase todo dia tem que interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário, né? E não raro a decisão proferida pela presidência do tribunal local não é clara quanto, por exemplo, em qual parte o recurso não foi admitido, ou às vezes há uma confusão, não é? Se o recurso não foi admitido ou houve negativa de segmento, né? Com base em incisos diferentes, que, consequentemente, daria ensejo ao cabimento de agravos diferentes, como a gente acabou de ver ali nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 1030. Essa orientação aqui, né, no sentido de que o recurso de embargo de declaração é cabível, não é cabível, salvo quando a decisão é muito mal fundamentada, salvo engano, a primeira manifestação nesse sentido do STJ foi nesse julgado aqui, embargos de divergência em agravo em recurso especial número 275615, relator ministro Ari Pargendler. E eu destaco aqui esse trecho que eu coloco aqui na ementa para vocês, que é muito interessante, né? Então vejam só, o ministro relator, na ementa, ele diz, ó, salvo o melhor juízo, todas as decisões judiciais podem ser objeto de embargo de declaração. Estamos de acordo quanto a isso. É uma decisão de 2014, né? Proferida em março de 2014 pela STJ, à luz ainda do Código Revogado. Mas prossegue aqui o ministro. Mas a jurisprudência do STJ, sem explicitar a respectiva motivação, tem se orientado no sentido de que os embargos de declaração opostos contra a decisão que, no tribunal aqua, nega seguimento a recurso especial, não interrompem o prazo. Na verdade, é aquilo que a gente comentou, né? A jurisprudência no sentido de que o recurso é manifestamente incabível, embargos de declaração, e, consequentemente, eles não interrompem o prazo para interposição do agravo previsto no 544 do Código Revogado. E foi aqui, salvo engano, repito, né, se houver uma decisão anterior nesse sentido, vocês, por favor, podem me enviar, eu faço questão de mencionar depois também. Essa decisão foi a primeira que abriu essa exceção aqui, né, pelo menos na Corte Especial, né, excepcionalmente atribui-se esse efeito interruptivo quando, como evidenciado na espécie, ou seja, naquele caso concreto, a decisão é tão genérica que sequer permite a interposição do agravo. Ou seja, eu não consigo entender as razões da decisão para recorrer contra ela, e daí, então, eles admitem os embargos de declaração. Repito, é uma decisão de 2014, quando, então, vigia o Código de 1973, mas essa orientação é até hoje reproduzida como, cito aqui como exemplo, esse julgado, salvo engano, também é o mais recente da Corte Especial do STJ nesse sentido, né, de abril de 2021, no sentido, portanto, de que não cabe embargo de declaração, salvo quando a decisão for absolutamente mal fundamentada, de modo a impedir que a parte recorra ou interponha o recurso de agravo, seja do 1042, seja do artigo 1021. O maior problema é o agravo do artigo 1042, né, que é dirigido aos tribunais superiores. Então, se eles entendem que o recurso de embargo de declaração é manifestamente incabível, se você o interpuser, ele, por ser manifestamente inadmissível esse recurso, eles entendem
que os embargos de declaração não terão aquele efeito de interromper o prazo para interposição do outro recurso, que no caso seria o agravo do 1042 ou o agravo do artigo 1021. Então, aí, cuidado redobrado para aqueles e aquelas que atuam na advocacia, e como é o nosso caso aqui no escritório, né, a gente se dedica quase que diuturnamente a trabalhar com recursos para os tribunais superiores por conta dessa orientação. A não ser que você demonstre, não é, nas razões de embargo de declaração e, consequentemente, lá no agravo, que a decisão, como diz aqui, para usar uma expressão, né, que é usada, empregada na jurisprudência, a decisão é tão genérica que impossibilita a parte aferir os motivos pelos quais teve o recurso obstado, consequentemente, ela fica sem saber como agravar. O que acaba impondo uma carga demasiadamente pesada, né, sobre os ombros da parte, porque, afinal de contas, acaba gerando uma confusão adicional. Afinal de contas, o recurso é cabível, os embargos de declaração são admissíveis ou não são admissíveis? Né? No dia a dia, né, como advogado, posso dizer para vocês que o que a gente acaba fazendo é, como regra, interpondo direto o agravo do 1042, né, justamente por conta desse risco que a gente tem de o STJ entender que, naquele nosso caso, a decisão não é tão obscura assim. Né? Insisto nesse ponto, eu tenho escrito nesse sentido, né, eu venho escrevendo nesse sentido já há bastante tempo, sobretudo à luz do Código de 2015, venho insistindo nesse ponto que essa orientação jurisprudencial tem que ser superada, porque ela se baseia num entendimento que, criticável ou não, ele tinha por fundamento maior a redação do Código Revogado, no artigo 535 do Código Revogado. Poderia ensejar esse entendimento, com o qual eu não concordava, mas, convenhamos, era ali, ao menos em tese, defensável. Mas, no contexto do Código de Processo Civil de 2015, à luz do artigo 1022 do Código hoje em vigor, né, essa orientação, a meu ver, encontra-se superada, e a jurisprudência também dos tribunais superiores. Aliás, um ponto interessante é dos dois tribunais superiores, tá certo? Não apenas o Supremo Tribunal, ou o Superior Tribunal de Justiça, como também o Supremo Tribunal Federal tem decisões nesse sentido. Eu selecionei duas aqui para vocês, relativamente recentes, em que se decidiu dessa maneira. A primeira, deixa eu ver aqui qual que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Antes, isso mesmo, né? Primeira decisão, vejam, uma decisão aqui de novembro de 2017, decisão aqui teve como relator ministro Toffoli, né? E aqui se diz isso: os embargos de declaração opostos contra a decisão em que o presidente do tribunal de origem não admite recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para interposição do agravo, nesse caso aqui seria o agravo do artigo 1042. É interessante notar que esta decisão aqui, proferida em 2017, ela cita como fundamentos, vejam, decisões proferidas lá atrásão, né? Então, aqui de 2009, de 2009, outra até mais antiga de 2008 e outras ainda aqui também antigas de 2007, né? Dentre tantas outras ali que são referidas. Essa orientação, pessoal, vejam, também aqui é uma decisão, embora proferida na vigência do Código de 2015, se assenta ainda na jurisprudência, né, que foi construída no contexto do Código Revogado. Portanto, também a orientação, hoje ainda dominante no Supremo Tribunal Federal, que a gente está aqui criticando, com todo respeito e data máxima vênia, ela haveria de ser superada à luz do Código de 2015. Foram poucos minutos, eu espero que tenha ficado claro, não é? Isso aqui tudo para vocês. Fico à disposição de vocês se houver outras dúvidas sobre temas semelhantes a esse, né? Que sejam do interesse não apenas teórico, acadêmico, mas também de interesse para aqueles que labutam no dia a dia do foro. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.